Boa noite a todos. Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Estamos aqui, né? Estou aqui em mais um encontro semanal de lives com vocês e para falar de um tema que até para mim foi surpreendente, porque eu tive como se fosse um chamado interno mesmo para poder falar desse tema. Eu procurei vários colegas para que a gente abordasse sobre prevenção nessa segunda e, e todos não podiam nesse horário, né, que é o da minha live semanal. Então eu peguei e tive esse insight, assim, essa chamado da intuição para falar sobre o luto, o auxílio do luto dos tutores quando perdem seus bichinhos, né? Então, espero que vocês gostem. Tive então o entendimento e a sensação e a lembrança de convidar essa pessoa querida, que tivemos alguns encontros por cursos e que desenvolve esse trabalho também de luto com os tutores, né? E para quem é novo aqui na minha página, eu sou Marcela Zambuja, trabalho com a medicina veterinária preventiva e integrativa e trabalho também com terapias como Reiki, Theta Healing, tanto em bichinhos quanto em pessoas. E então eu vou convidar a nossa convidada de hoje para que a gente comece a abordar o tema. Iris já entrou, vou chamar ela aqui. Vou aguardar ela. Oi, Olá, tudo bem? tudo bom, querida? Eu tô jóia, e você? Tudo, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu que te agradeço por topar estar aqui comigo abordando esse tema tão especial, né, pra gente que convive com isso na nossa vida, no nosso trabalho. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Para entrar, para acompanhar, como é que eu coloco? Para divulgar, doutora Marcela, é isso? Marcela Zambuja Vec. A Zambuja com Z, né? Isso, Dois A, Marcela A, é isso? isso, Marcela A, Zambuja, Vete, isso. tá, obrigada. Eu estava acabando de falar com uma amiga agora, e Fala um ela, pouquinho, Iris, sobre seu trabalho, se apresente para quem estiver sim, aqui, quem for assistir depois, quem um pouco de você, quem é você. Conta tá pra bom. gente um pouquinho. Obrigada. Eu sou novata nessa história de fazer entrevistas, assim, conversas ao vivo, tá? Fica Então à eu peço aí vontade. sua ajuda, tá bom? Meu nome é Iris Fernandes Polfo, Regina Fernandes Polfo, sou bióloga de formação, me formei em 87 e eu trabalho com a questão animal, né, digamos assim, com os animais há muitos anos, desde até um pouco antes da faculdade. E principalmente com animais silvestres, animais marinhos, tá, bastante atividades nessa área como uma ONG, e depois com o tempo fiz pós-graduação na USP em Ciências Ambientais, e sempre tendo essa visão holística da nossa relação com a natureza, com os animais, todos dentro de uma grande família.
Depois, acabei fazendo uma pós-graduação, um pós-doc em psicologia, na PUC, voltado para essa questão do luto, de acidentes, desastres naturais, mega desastres, assim, e a questão de lidar com o luto. E eu me encantei muito, porque eu já estava desenvolvendo um trabalho nessa linha com pessoas que perdiam. Eu não gosto da palavra perder, né, porque a gente não perde, os nossos entes queridos, eu gosto de usar o termo, eles fazem a passagem para uma outra vida, e eles já estavam desenvolvendo, então, um trabalho há muito tempo nessa linha, ajudando as pessoas que eu conhecia, familiares, amigos, e tudo em função, só um minutinho, por favor. Tudo em função da ajuda que eu estava prestando, começou a divulgar, né? As pessoas vão divulgando umas às outras, e aí então eu resolvi escrever esse livro, que é Passagens entre Mundos Entrelaçados. E nesse livro eu fiz então um trabalho bem na linha, como se fosse na linha acadêmica, né? De procurar respostas para as nossas perguntas. Saber o que vai acontecer com a gente do outro lado. A gente vai ficar sentada em cima de uma nuvem tocando harpa? É isso que a gente vai fazer? Brasileiro não tem jeito, podia ser um pandeiro, né? Tocar harpinha não tem muito sentido. E o que acontece com a gente do outro lado? A gente vai para um julgamento, a gente vai ser punido, a gente vai reencontrar os nossos entes queridos, a gente vai reencontrar os animais que a gente, né, conviveu. Então, essas perguntas eu fui buscando respostas, e eu estava já na fase do final do livro, elaborando, e uma amiga muito querida minha me contou que a labradora dela estava muito doente. E aí fizemos um trabalho de oração, tudo, e chegou o momento que não teve mais jeito, ela fez a passagem. E fez por eutanásia. E foi tudo dentro, apesar de toda a dor, mas a consciência estava muito tranquila, porque a gente fez tudo. E era uma terapeuta. Eles trabalhavam juntos em casas de repouso, então ela fazia aquele trabalho, né, de ajudar. Era uma terapeuta. Então, imagina o coração, né, dessa cadela, era algo assim fabuloso. Daí começou, então, disparou o assunto de lidar também com as pessoas enlutadas pela passagem dos seus companheiros de estimação. E aí foi crescendo, e eu estou desenvolvendo esse trabalho já, digamos assim, há uns 4 anos. Com as pessoas enlutadas é mais, né? Já faz uns mais de 10 anos. E isso ajuda muito a essa visão que eu tenho me esforçado para conhecer mais trabalhos, lido livros, assistir entrevistas de profissionais da área da veterinária, da área de saúde, da área da psicologia, como lidar com isso, né? Para poder levar um pouco mais de conforto. E, paralelamente, né, como nada é por acaso, surgiu o curso, então, de comunicação animal. Aliás, foi assistindo os vídeos do Ricardo Garé, como eu falo, né, que eu estou toda hora procurando informações a esse respeito. E eu conheci, então, o material do Ricardo Garé, fiquei encantada pela maneira como ele estava relatando. Abordando. Oi? Pela comunicação Como ele aborda, né? A maneira como o Ricardo aborda tudo, né? Sim, de uma maneira tão simples e tão rica ao mesmo tempo. E eu comecei a lembrar de vários momentos que eu já tive na vida de comunicação intuitiva com os animais também, desde criança. E fui assim, lembrando, cada vez que eu assistia um programa dele, depois eu ficava refletindo. E quando nós fizemos o curso, né, que foi aí que também nós nos conhecemos, não sei se foi no primeiro ou no segundo curso, Marcela, que a gente se conheceu, e aí eu comecei a refletir mais ainda sobre essa comunicação, que é algo que já vem dos indígenas de uma maneira muito natural, dos povos indígenas, dos povos das montanhas. Eu tive no Peru, passei um bom tempo lá convivendo com o povo da montanha, e eles têm toda essa relação, todos como seres vivos, como família, né? Não é um animal, por exemplo, até é interessante, quando os espanhóis chegaram para colonizar o Peru, eles viam a lhama e falavam, como faz para tirar leite da lhama? E eles falavam, né, nós não tiramos leite da lhama. Mas como não?
Não, o leite da lhama é para o filhote dela, não é para gente. Então, pra gente. Não é para gente. Então, assim, tudo uma relação, a terra, tudo, fazemos todo parte de um grande todo, né, da Pachamama. E aí, assim, resumidamente, essa introdução acho que eu posso fazer já alongada, né? Resumidamente, né, porque eu já me alonguei um pouco nisso. Não, não tem nada. A gente está aqui para te ouvir. Mas, Iris, eu vejo. Nada é por acaso mesmo, né? E no curso avançado que a gente fez, a gente cria uma certa, como que eu posso dizer, empatia visual, né? Por mais que a gente não esteja lado a lado, estamos lado a lado energeticamente, né? E nos cursos a gente cria essa empatia maior por algumas pessoas, algumas carinhas nos destacam, né? E você Uhum. foi uma delas. E quando eu vi aquela sua mensagem para mim, né, trocando, fazendo trocas profissionais mesmo de conteúdo, eu falei assim, bom, de fato tem esse sentimento, porque senão ela não teria enviado para mim também algum tipo de troca, né? E Uhum. ontem eu estava pensando, né? Falei assim, nossa, o que que eu vou falar? Porque eu tentei várias coisas para falar da prevenção com vários colegas e ninguém podia. Eu falei assim, bom, então eu vou fazer sozinha, né? E aí eu falei, do nada, eu falei, vou falar desse tema, né? Do luto, dos tutores e tal, como ajudar, a comunicação, como ela pode ajudar, né? E aí me veio você na mente. Falei, poxa, vou perguntar a ele se ela topa, porque se ela topar vai ser demais. E depois você fala um pouquinho da sua experiência da comunicação animal com esses bichinhos que já fizeram a passagem, né? E como isso auxilia assim, os tutores. Eu gosto muito de me comunicar com bichinhos que já fizeram a passagem, e quando os tutores buscam a gente para isso, muitas vezes tem um pouco de dor do tutor, né? Em torno de como foi essa passagem. E quando a gente se comunica com a consciência espiritual desse bichinho que já se foi, traz um pouco de consolo, né? Os tutores parece que ficam aliviados, porque muitas vezes eles não carregam essa dor que nós, tutores que estamos aqui observando, não carregam isso, né? É uma coisa que às vezes ficam mais dentro da gente. E se algo doeu ou não, já consegue se resolver por ali também, né? E o tutor já sai um pouco mais leve desse encontro, né? Que a gente é um canal que proporciona tudo isso. Comenta um pouquinho da sua experiência referente a isso, de como a comunicação auxilia nesse processo de luto. Primeiro, gostaria que você falasse dos que já fizeram a passagem, depois a gente aborda aqueles mais doloridos, que é os que ainda estão em passagem. Uhum. Eu sou espiritualista, né? Tenho essa formação já há muitos anos, quanto? Acho que uns 30 anos ou 40 anos, desde a década de 80, final da década de 80, que eu estou nesse caminho. E então, quando eu comecei a me envolver com o trabalho de assistência aos tutores enlutados, e mesmo quando os animais estavam em fase terminal, os amigos procuravam, os amigos dos meus amigos me procuravam, e eu gravei uma entrevista com o professor Wagner Borges, do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, IPPB. E esse vídeo, ele foi gravado há 4 anos atrás, e depois teve um outro no ano seguinte. Em função disso, Marcela, muitas pessoas me procuram, contando a passagem e pedindo auxílio. Até então, eu não havia feito ainda o curso de comunicação. Então, eu me comunicava com a espiritualidade, pedindo orientação, pedindo orientações. Como poder ajudar
a levar o conforto, levar o consolo para essas pessoas, por intermédio da espiritualidade. E aqui, assim, tá bom? Você fica assim um pouquinho, por intermédio da espiritualidade, né? Quer sair? E então, os mentores, os amparadores, conversavam comigo e me passavam informações de como estavam os animais e por clarividência também eu tinha algumas instruções. Aí foi com o curso de comunicação, abriu um caminho complementar, mais rico, de conseguir ter respostas que ajudam muito a aliviar um pouco a dor do tutor. Mas aí também vale a pena a gente falar, Marcela, que é o que levou, como foi o antes, né? É muito legal que você trabalha preventivamente. Eu também trabalhava como bióloga no órgão ambiental de São Paulo. Meu trabalho sempre foi voltado para a prevenção de acidentes ambientais. A prevenção é tudo. E os nossos companheiros, eles estão aqui para nos ensinar a trabalhar melhor com as nossas emoções. E a gente estava conversando isso, né, recentemente, o quanto que o motivo da passagem deles está associado muito com problemas até de doenças que o próprio tutor tem. E a grande parte, aí como terapeuta, né, esqueci de mencionar, eu sou terapeuta holística, integrativa. Nesse trabalho a gente vai observando aliás, eu trabalho na questão não da doença em si, mas o fator emocional que desencadeou um mal-estar físico, né? Problemas gástricos, dores de cabeça, insônia, dores musculares, tá? Dentro da linha da medicina tradicional chinesa e dentro do SUAVE, que é a linha da aromaterapia que eu sigo, o SUAVE, que é o Sistema Único de Aromaterapia Vibracional. Então, são duas linhas paralelas, mas ao mesmo tempo muito enriquecedoras, para me ajudar a poder cuidar do paciente e abrir um pouco mais, né, o seu entendimento sobre o quanto que os nossos desequilíbrios emocionais afetam a saúde dos nossos companheirinhos. E o quanto, às vezes, como a gente tem milhões de coisas na cabeça, está sempre preocupado com muitas coisas, essa distração pode levar, na hora que eu estou saindo para passear com um cãozinho, a distração minha, porque eu não estou atenta, não estou aterrada, não estou concentrada no que eu estou fazendo, ou seja, levá-lo para passear, minha, pode desencadear um acidente, pode desencadear um atropelamento. E às vezes o bichinho pode ficar com uma lesão séria na coluna, na pata, pode ser necessário uma amputação. E aí vem aquela questão, né, da culpa, porque eu não prestei atenção, porque eu não fiz, não tá. Como pode também levar à passagem dele. A mesma coisa acontece com uma doença, de repente descobre um tumor. Mas será que esse tumor surgiu assim? Ou ele já estava dando sinais? E por a gente não ter um olhar mais atento para eles, a gente não perceber, não levar ao veterinário com frequência, pelo menos uma vez por ano, melhor ainda, 2 vezes ao ano, apalpar os animais, né? A gente não aprende a fazer o teste da palpação para ver se a gente tem um tumor no peito. Mesma coisa, apalpar os bichinhos, sente. Se você aperta ele e de repente faz... dá um chiado. Então, ele está dando uma indicação, mas a gente precisa interagir com eles. E não usá-los apenas, eu costumo muito de falar isso nas minhas palestras, eles não são bichinhos de pelúcia. Eles são Você de sabe carne. que ontem eu me comuniquei com uma das minhas para tentar entender um pouco, né, de algum comportamento dela, que às vezes ela não gosta, que eu escovo ela, faço os procedimentos preventivos e tal. Ela reluta um pouquinho, aí eu tenho que ficar comprando ela pela barriga, sabe? Ela é filhote ainda, então ainda tá se adaptando. Aí eu queria entender, direto eu faço esse trabalho com ela, né? E ela falou que ela não é minha boneca, que ela não é um boneco. Que eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, que ela quer liberdade. Que ela vai permitir, mas que não é na hora que eu quero. Aí eu fiquei chocada, eu falei assim, nossa,
Tadinha, né? Poxa. Sim, Ai, e aí você sim, falou isso na hora, eu lembrei. exatamente. E eles são assim como nós, no sentido de que eles têm um corpo físico como nós temos. Eles têm um corpo mental como nós temos. Eles têm um corpo emocional como nós temos. Eles têm um corpo espiritual como nós temos. Então é importante que cada vez mais os terapeutas, os veterinários, os tutores tenham essa consciência de que ele não é um bichinho de pelúcia, ele não é alguém só que põe aqui, dá comida, vá, dorme, deita, põe no carro para passar, faz assim. Não, a gente precisa aprender a interagir com eles de uma maneira construtiva. Eles têm tantas mensagens para passar para a gente. E agora há pouco eu estava conversando com uma amiga e foi muito curioso, a gente riu muito juntas. Ela está passando, ela está por um estado de luto. Eu acho que o seu bichinho está pedindo atenção, né? Tá vendo Tá, aí? ela fica latindo ali na porta, tá escutando a rua. E ela está enlutada, o companheiro dela faleceu, de um tumor muito sério. O pelo dele ficou todo cheio de feridas, um câncer de pele, né? E ele apareceu. Bom, não sei se quer que eu conte agora isso, mas eu só vou contar agora o recente, né? Então ela está Uhum. enlutada. E ontem à noite eu estava fazendo um tratamento para minha amiga, à distância, mandando energia para ela, me concentrando e tudo. E o curioso é que ela tem uma outra cadelinha. A cadelinha me apareceu. Ela me apareceu e falou: Olha, eu preciso que você converse com ela. Porque ela está com os pensamentos muito tristes. Ela está com os pensamentos que não vai dar certo. Conversa com ela, fala para ela viver o presente. Nós estamos aqui. E ela tem vários, porque ela é uma tutora que tem um abrigo de animais. Né? Nós estamos todos aqui querendo apoiá-la, né? Que ela viva o presente. Nós estamos junto com ela. E falou mais algumas outras coisas que eu passei. Ela me. Aí eu conversando, né, passando o recado, ela deu muita risada, ela falou assim, antes eu não contei ainda, né? Eu falei, tá tudo bem com você e tal, como você tá se sentindo? Aí ela falou assim, olha, eu tô levando, né? Eu tô tentando me esforçar para viver o presente. E esse bando aqui do meu lado, né? Porque ela tem cachorros e tem gatos em casa. Esse bando aqui do meu redor me dizendo para eu viver presente. Por que eu tô triste desse jeito? Ele tá vivo, ele tá por aqui. Por que você tá sofrendo assim? Né? Vive o presente. E ela começou a dizer as palavras que a cadelinha me disse ontem à Mês noite. passado. Ontem à noite. Foi muito curioso a conexão. Então, ela repetiu o que a cadelinha me passou. Ela falou: Você está Sem escutando saber. isso? Ela deu risada. Ela falou assim: Incrível, Iris. É a primeira vez que eu estou verbalizando. Porque tenho pensado, esses pensamentos estão surgindo hoje, principalmente hoje. Eu falei: curioso, né? É a comunicação dela, da Demais. JJ. Não, é demais. E quando às vezes a gente perde essa percepção, a gente faz a técnica, né? A gente entende e passa a abordar tudo de uma maneira diferente, né? Isso é uma porta que se abre muito grande Muito. e a gente consegue entender de verdade, né? O que está acontecendo, da onde veio, por que Uhum. veio, né? Se tem relação ou não com esse tutor, né? Porque senão a Sim, gente fica muito no achismo, né? Eu falo muito. E é interessante você citar a prevenção no meio de tudo isso, porque eu estou bem firme assim, nesse propósito de associar o meu trabalho preventivo, mas com esse olhar de emoções também, sabe? Desses bichinhos, olhar, investigar de fato se está tudo bem com esse tutor, com esse ambiente, vamos enriquecer esse ambiente, vamos fazer trocas positivas, né, com esse tutor e esse bichinho para que eles consigam se curtir mais, né? Ter um com canal certeza. de poder ter esse laço, aumentar esse laço, estreitar esse laço aí de afeto entre tutor e animais, porque uma hora ou outra eles vão precisar disso, né? Então, que seja
preventivamente, né? E quando tiver aí no momento de passagem, que seja algo mais tranquilo, né? Mais, porque já curtiram bastante, já fizeram tudo que podiam um pelo outro, sem essa dor, essa culpa, né? Esse medo, esse receio que a gente acaba Sim, carregando, medo de perder, todas essas coisas que a gente carrega dentro de si, né? Por N sim, motivos, cada um com a sua história de vida, né? Mas sim, é esse o propósito. Eu acho que o sim, caminho é por aí, né? Fazer a diferença sim. mesmo. Sim, Marcelo, me dá um minuto que eu preciso pôr ração para alguém, porque senão ele não vai deixar a gente conversar aqui. Eu só um pouquinho. Ah, pessoal, me fala aí, o som tá bom? Vocês estão gostando? Tem alguma dúvida? Se tiver, me escreve aí pra gente. Se vocês têm alguma dúvida. Amanhã eu vou falar, vou fazer um post sobre a comunicação que eu fiz hoje com uma das minhas cachorrinhas. E foi bem especial e é algo que antes eu não conseguiria tratar de uma maneira mais leve. Já colocou ele? Sim, sim, sim. Por isso que ele estava aí te encantoando? Não, a primeira vez é porque ele queria entender o que estava acontecendo aqui. Interagir. Ele estava interagindo aqui, estava pedindo para reforçar a importância do tutor se equilibrar emocionalmente. Agora, a segunda vez é porque ele já queria comida. Eu já dei, Beleza. mas tudo bem. Gatinhos gulosos. Sempre assim. Sim, Mas então, Iris, diga. você, você engloba bastante também nesse trabalho de luto, a comunicação animal, com os tutores, assim, para auxiliar mesmo nessa parte, nesse quesito de Sim, trazer o entendimento a esse tutor, né? Porque às vezes o emocional dele também nem tá tão bom para que ele consiga intuitivamente entender tudo, por mais que às vezes a pessoa até tem a técnica, assim, às vezes acaba procurando a ajuda e fala assim, nossa, faz para mim porque eu não tô bem, né? Às vezes acontece isso também com a gente, nossos colegas, a sim, gente acaba auxiliando também colegas nossos, né? sim, sim, com certeza. A comunicação com os animais que fizeram a passagem, também assim, são seres muito queridos, né? Eles fazem parte da vida, da nossa vida. Então a gente estava mencionando antes os acidentes que podem acontecer, o que que leva à passagem deles. A gente falou de acidentes, tem a questão de doenças terminais e outros tipos que podem acontecer por uma falta de trabalho de prevenção, né? Então, assim, não é de repente que ele está desse jeito, que apareceu uma doença. Algumas sim, né? Mas, como eu até comentei com você outro dia, eu fui levar o gatinho para fazer os exames e aí apareceu uma gastrite nele. E eu me trato com homeopatia, ele também, veterinário homeopata. E aí, na hora que eu vou levar na farmácia para fazer a fórmula, eu dei risada, né? Falei, a mesma fórmula que eu estou tomando. A mesma fórmula. E aí sim eu falei, puxa vida, eu preciso melhorar mais emocionalmente. Isso é muito bom, porque me força que eu possa, nas minhas palestras, nos trabalhos que eu faço, sempre divulgar para as pessoas que esse é um trabalho preventivo também, o autoconhecimento, a meditação, exercício de Qigong, ou se você gosta da área, fazer o yoga, quer fazer um outro tipo de ginástica, de pilates, mas é importante porque o exercício físico, a respiração, ajuda a circular a energia que fica parada. Hum? E muitas vezes o nosso amiguinho está pedindo para passar, e quem tem cão, né? Quer sair para passear. E as pessoas vão dar uma volta assim de 5 minutos com o celular na mão e já volta, retorna para casa. O Você bichinho, sabe que uma coisa que a gente até orienta na prevenção é se fosse se a pessoa tem dois cachorrinhos, que você faça primeiro o passeio com um, depois faça com o outro.
para que você se conecte ali mesmo com aquele momento, com aquele bichinho, né? Porque senão você fica atordoado, não sabe nem qual. E nem vive, né, aquele momento. Para que tenha troca mesmo, né? Para que se entenda, que olhe nos olhos e consiga conduzir tudo isso aí, nessas emoções. E Sim, e o passeio é importante, como para nós é uma caminhada, como para nós também é importante fazer uma atividade física, que é um momento onde eles vão desestressar. O contato deles, das quatro patas, dos chakras, das plantas, das patinhas na terra, vai ajudá-los a descarregar um pouco da energia que eles absorveram da gente. Uma caminhada longa, né, treinamento, com caminhos diferentes, cheiros diferentes, vai fazer com que ele se desgaste, não só reto, um pouquinho de subida, descida. Isso é importante para fazer movimentar a energia deles, para liberar o estresse que nós geramos neles, né? E também observar alguns vícios de comportamento que alguns tutores têm, não, que precisam levar no pet shop toda semana. Será que ele gosta ou ela gosta de ir no pet shop toda semana? O estresse da viagem, do passeio, muitos cheiros diferentes, cheiros de remédio, às vezes, cheiros de produtos de limpeza, e o barulho do secador, isso, aquilo. Será que ele não fica estressado com isso também? O quanto que isso não... Alguns deles já tendem a ter taquicardia, né? Alguns deles já têm. Leva no pet shop, sobe, dá aquela, dispara o coração, e aí fica, ai, meu bichinho tá ofegante, meu bichinho tá ofegante. Por quê? Para, né, refletir, o que também a gente causa de estresse adicional à vida dele, a não ser, além do nosso emocional. Essas reflexões eu vou fazendo quando eu vou recebendo as pessoas que me procuram, eu vou começar a entender qual foi o motivo da passagem, o que levou. E sempre eles vêm perguntando aonde será que ele está, se ele está bem, se ele me perdoa, se ele me perdoa. Então a gente vai observando, Marcela, as sensações de muita culpa, muito arrependimento, e aí falar, se eu soubesse, eu teria dado mais carinho, eu teria levado ele para passear mais. Então, antes que venham esses sentimentos, essas emoções que afloram de autopunição, vem o que eu digo, vamos trabalhar na prevenção, viver com ele aqui e agora. Entre os motivos das passagens que as pessoas procuram, é interessante que as pessoas, eu procuro também saber qual é o tipo de religião da pessoa, se ela tem alguma crença religiosa, alguma filosofia de vida, para não chocar. Porque às vezes eu posso falar alguma coisa que choca com a maneira dela acreditar como é. Algumas pessoas têm o costume de falar que virou uma estrelinha no céu. Né? Eu, quando era mas pequena... assim, Iris, a gente aborda assim, tudo muito de maneira carinhosa, né? E a comunicação, ela vai muito além de uma religião, né? A pessoa não pode também ter abertura só quem, né, tem algum tipo de religião. Eu me expressei Fala muito mal. Eu me expressei mal. Nesse trabalho que eu venho fazendo, eu converso com a pessoa para saber qual é a crença religiosa que ela tem, para eu poder saber se eu posso abrir mais, conversar mais, tocar mais em alguns assuntos. qual tipo de abordagem. Isso, do que não. Inclusive, assim, muitas pessoas vão acreditar, ele desencarnou e ele virou uma estrelinha. Não é necessariamente assim, ele pode estar aí do seu lado. Mas como? Ele não foi para o céu do cachorro, ele não foi para a colônia espiritual onde ficam os animais? Alguns sim, alguns não, nem todos são assim. Por isso eu gosto de entender como foi a passagem, como foi conta um pouco para mim, como foi a sua relação com eles. Porque às vezes, por exemplo, teve um caso de uma moça, o gatinho dela faleceu porque ele engoliu linha, ele achou linha de costura e começou a brincar, engoliu e acabou dando problema gástrico. Conversando com ele, eu entendi, aliás, com a tutora, o relacionamento na casa, o ambiente no lar estava muito desarmonizado. Era muita briga. Muitas brigas de acusações, e teve separação, tudo mais. E ele tinha muito carinho dessa moça, mas o ambiente na casa estava muito ruim. Foi uma distração de ter deixado a linha,
Eles brincam, né? Gatinho gosta de brincar. Mas até quanto também ele não queria mais ficar naquela casa desarmônica. Mas você se comunicou com ele ou não? Sim, me São comuniquei suposições. com ele, Ah, comuniquei. Ele disse para ela não, principalmente não se sentir culpada, que ele estava bem amparado. E eu não lembro se foi esse caso ou se foi de outro, porque às vezes eu percebo quem está junto cuidando, né? Então, no caso dela, estava um avô. E ela ficou bastante emocionada, porque o avô era uma pessoa muito querida para ela. E aí, como foi, ela levou no veterinário e não viu mais, não teve mais um novo contato com ele, né? Ela só recebeu o telefonema que ele havia falecido. E aí entra outra questão que é a falta da despedida, que a gente observa muito no Covid que tem acontecido, né? Não, a pessoa não se despede do seu ente querido. E o mesmo acontece também com os animais que deixam os seus seres queridos lá na clínica, com esperança de que ele vai recuperar, vai ficar bem, e não acontece. E, então eu fiz com ela um ritual, fiz uma cerimônia para ajudar a fazer essa questão da despedida. E aí ela sentiu também a presença do avô. Foi muito bonito isso. Então traz um aconchego, traz um conforto e a culpa vai embora. Aquela é. sensação da autopunição, da baixa estima, fica toda trabalhada de outra maneira. É libertador toda essa sensação, né, E essa muitas vezes cobrança. são cobranças nossas, né? Que vêm Sim, de outras oportunidades que a gente foi carregando. E entra mais uma vez, né, os bichinhos nos ajudando a conduzir tudo isso, né? Todos esses sentimentos. E tem muito, e com a comunicação a gente consegue perceber até que ponto esse bichinho está auxiliando o tutor nesse propósito de superação de qualquer tipo de padrão de repetição ou de crença limitante ou falta de olhar mesmo para esse luto, né? Que tem muito, ou até que ponto não foi dele mesmo, é algo dele, tá tudo bem, é uma escolha, ele escolheu e quer que o tutor fique bem, né? E a gente transmitir isso a esses tutores, né? Acho que o mais importante é ajudar, né? Eles conseguir ajudar mesmo esse tutor e entender, mostrar para ele que isso que ele está sentindo vai guardar, né, digerir, guardar num pedacinho, num cantinho, mas que esse bichinho, ele fez essa passagem e ele vai conduzir também os seus propósitos, os novos propósitos, e vai estar sempre amparando se caso necessário, né? Que essa sim, saudade que eles têm com a comunicação, a gente consegue transformar em palavras, né, em carinho, né, em sensações sim, para todos eles. E isso é muito especial, né? Eu sim, mesma sou amenizar. apaixonada. Amenizar a dor que nós estamos vivendo, ainda mais nesses últimos 2 anos. A energia do planeta, a energia do Brasil, é uma energia de muita dor, de muita perda, de muita tristeza, perdas em todos os sentidos, perda financeira, perda de emprego, perda de expectativas de vida, perda de viagens, perdas de projetos, de sonhos. E nesse meio termo também os nossos seres queridos, companheirinhos e companheirinhas também fazem a passagem. Então agrava muito a dor, agrava mais. E eles vêm nos ensinar também, com a passagem deles, a lidar com uma dor que muitas vezes a gente não trabalhou com algum familiar. É, Um total. familiar que eu não lidei bem com aquela passagem e com ele, a maneira como ele fez a passagem foi diferenciada, então ele veio me ensinar. Teve um caso que eu acompanhei de uma moça, o animalzinho tinha uma série de problemas cerebrais. E ela conseguiu resgatar várias doenças ele tinha, e ela conseguiu muitas curas com ele. E o animalzinho trouxe a fé que ela havia perdido. Ela havia perdido a fé. Com ele, pela vontade de querer ajudá-lo a sobreviver,
ela voltou a se ligar com algo maior, porque de quando ela perdeu essa fé? Quando a mãe dela faleceu, que foi uma coisa Ela mal não olhou para isso. resolvida. Não olhou porque era uma relação difícil. Ela não olhou com um cuidado maior. Ela é outra pessoa agora, e também é importante dizer isso. Nós também mudamos, né, Sim. constantemente. E nessa passagem, ele faleceu por um acidente, tá? E a pergunta dela principal era, ele ia falecer de qualquer jeito? Ou ele não podia? Porque também vem a crença, não, ele tinha que morrer velhinho, né? Tinha que Uhum. morrer velhinho, tinha que morrer doente, A tinha que gente morrer carrega mais isso, velho. né? Deixa eu só fechar a porta, que o Lotus endoidou ali agora. Vem aqui, vem pra dentro. Sossega. Anda. Eita, hoje a cachorrada tá solta ali na rua, elas estão conversando. Esse horário é assim, o seu tutor já chegou, o meu já, você já comeu, o meu eu ainda não. O que você vai ter de janta hoje? Ah, ração de Então, sempre, não elas sei o estão quê. ansiosas aqui com que o Matheus não chegou ainda, meu marido, aí ela fica só esperando. Toda hora acho que é. E Mas então pode continuar. na comunicação com ele me disse que ele não queria ficar mais tempo, prolongar. Ele não queria ficar velhinho, caduco, sofrer de novo insuficiência renal, ter que passar por tudo aquilo de novo. Então ele abreviou Ele a vida preferiu dele. já ir para não ter que sofrer todo esse processo antes. Uhum, é É. isso. E a comunicação animal com os animais, essa comunicação intuitiva, ela também é muito rica no momento da passagem terminal deles, né? Entendendo. Tivemos algumas experiências assim bem interessantes. Por exemplo, até no caso, um cão já estava em fase terminal. Porém, o tutor, ele era um casal. A tutora, tudo bem, aceitava, fazendo carinho, vai embora, vai tranquilo, tá tudo bem, a gente vai ficar bem, vamos sentir saudades, e conversando. E o marido dela não aceitava, não queria que ele fosse embora. Isso Então ele não ia. ele não ia, mesmo já tendo sido anestesiado e iniciando o processo de dar a segunda injeção, ele não ia. Então Luna, foi interessante a veterinária perceber isso e conversar com o casal. Falou, vocês precisam liberá-lo para que ele possa ir. E aí ela ele falou? fez. Quando ele concordou, e aí a passagem fluiu. Teve um outro caso, uma outra amiga minha me procurou para conversar, um poodle com 16 anos, ele desenvolveu a síndrome do andarilho, né, com um Alzheimer canino, além de outras Uhum. doenças que ele também já havia desenvolvido com a idade, o avançar da idade. E a veterinária já havia sugerido de fazer a passagem pela eutanásia. E ela me procurou, falou: Você acha que está na hora? Eu estou na dúvida, eu não quero ficar culpada, eu quero lidar melhor com isso. Eu conversei com ele e ele pediu. Ele falou assim, foi interessante, eu até escrevi, até faço uma propaganda para vocês, que eu também sou escritora, eu tenho uma coluna no Stum, que é uma página chamada Somos Todos Um, onde eu coloco esses artigos para ajudar outras pessoas enlutadas a lidar com isso. E nesses artigos, então, eu escrevi, relatei esse caso. Depois, quem quiser, procura a gente, né? Eu passo o link direitinho do Somos Todos Um, onde estão os artigos. E ele pediu uns 2 dias. Ele queria se despedir dela. Ele não queria que fosse uma coisa assim. Queria De uma uma vez. despedida. E para ela foi muito importante. Então, nesses 2 dias, o convívio entre os dois foi muito aconchegante. Eu Né? falo sempre, Iris, que quem puder, assim, por isso que eu gosto de fazer live e estar sempre postando, porque é uma coisa até de função social mesmo, nossa, que temos esse tipo de trabalho, a gente precisa divulgar, sim.
para que chegue nas pessoas. As pessoas não são obrigadas a saber tudo que tem por aí disponível, né? E quanto mais a gente divulga, mais pessoas a gente alcança para ter esse entendimento. Por exemplo, foi sugerido uma eutanásia, então espera um pouco, busca um profissional que se comunica, tenta entender esse bichinho, né? Por que está acontecendo isso? Se está tudo bem ele ir dessa forma, vamos tentar conciliar essas decisões, né? Para que fique mais confortável mesmo para esse tutor, né? Porque Com é uma certeza. dor muito forte a gente ter que decidir, tanto para o veterinário quanto para esse tutor. Gera muito, imagina, a energia que está envolvendo toda essa atitude, né? É muito doloroso para todos os lados. Então, vamos fazer tudo com calma, né? Vamos Com buscar certeza. saber qual é a opinião do bichinho sobre isso, se tem algo por trás de tudo isso, para que, se Uhum. for feita a passagem dessa maneira, que seja algo mais leve, né? Sim, Tá entrelaçado, tá tudo entendido entre tutor e bichinho, né? A gente e entenda bichinho, eu sempre falo, entenda bichinho como um apelido carinhoso e não como algo sim, diminutivo, né? Tornando sim, eles inferiores. Você sabe disso, que jamais eu tenho sim. essa Sim, e esse concepção. caso desse poodle, então, nesses 2 dias, eles tiveram, a tutora e eles tiveram uma relação muito mais próxima, de despedida mesmo, tá? E aí chegou no momento, a veterinária, que é amiga dela, foi até em casa, ela reuniu a família, então, assim, eu também conversei para ajudar a dar dicas de preparar esse momento, né? Sim. E que ele seja como um ritual mesmo, né? Uma coisa bonita. E então eles fizeram uma oração, chegou o momento de aplicar a injeção, e eu não estava nesse momento junto com eles, eu estava à distância, num outro trabalho, e eu me concentrei, ficando, projetando as energias, jogando mantras, né, cantando mantra para eles, e eu percebi a presença de um ser que estava lá protegendo o ambiente e cuidando daquele momento para retirá-lo, para resgatá-lo e levá-lo embora, né? E E foi tudo esse amparado, né? Teve tudo esse amparado. amparo, né? E Essa preparação. um outro cãozinho da minha amiga, ficou o tempo todo olhando para um ponto fixo na sala, que era onde eu estava vendo que esse ser estava lá para ampará-lo. E aí ele pegou no colo, né, levou. E como o marido da minha amiga faleceu ano passado de Covid, né, passou alguns dias, eu fiquei um pouco junto com ela, e no dia seguinte, né, que eu fui visitá-la, e aí vem a pergunta: eles já estão juntos? Eles já estão É isso que ele juntos? fazia. E aí eu me comuniquei com ele, e ele falou: ainda não, eu quero ficar intermediário, eu quero ficar um pouco com ela e um pouco com ele lá na outra casa, né? Na outra casa onde ele já está morando. Eu quero intermediar, eu não quero ficar ainda só lá, eu tenho ainda muito apego com ela, mas ele me disse assim: eu entendo que eu estou velho e doente e não tem mais sentido eu continuar assim dessa forma, eu preciso de uma ajuda. Né? É diferente de um caso de querer fazer uma eutanásia porque não aguenta ficar o cachorro latindo, né, fazer uma eutanásia porque ele está com câncer, ele tem 6 meses de vida, então já leva logo, pronto, já acaba com isso, ninguém vai sofrer, o cãozinho não vai sofrer, o tutor não vai sofrer. Aí não. E como você falou, Marcelo, eu queria reforçar a sua fala agora há pouco, também de um caso que eu acompanhei, de uma pessoa que foi levar para fazer uma consulta e ele já estava com tumor, com câncer também, numa fase bem evoluída. Eu falei: olha, não adianta mais, ele vai falecer mesmo, chega de sofrer, e vamos marcar, daqui a 3 horas você volta aqui e eu já vou falar com o anestesista, tudo, daqui a 3 horas a gente resolve tudo. Ela me ligou falando: olha, resolvimos, vai fazer assim, assim, assim e tal. E ela começou a chorar. E eu sentia que ela não queria isso. Eu falei: não, peraí, para tudo. Desse jeito, não. Deixa eu me comunicar com ele. Me dá um tempo, deixa eu me comunicar com ele, por favor, me dá um tempo.
me concentrei, me conectei com ele, me concentrei com os mentores, e a resposta foi bem clara. Desse jeito, não, hoje, não. Foi muito claro. Eu não tinha muito tempo, né, porque precisava dar essa resposta para ela, agradeci por ele, entrei em contato com ela e falei, não, hoje não. Ela respirou aliviada, né, falou assim, hoje não, daqui a uns 2, 3 dias pode ser, mas hoje não. Então ela voltou com ele para casa e no entendimento da minha amiga que está nos acompanhando, tá? Eu vi o nome dela entrando, foi um alívio saber a opinião dele. E por ela também, ela ia ficar muito mais complexada se fosse dessa maneira. Os veterinários, anestesistas da clínica não entenderam nada, né? Como é que foi que estava marcado e desmarcou tudo e só falou, não, hoje não. Ela não quis explicar. É claro que ela não ia explicar, porque eles não iam entender, certo? E nesse momento que ela voltou para casa, Marcela foi muito especial, porque ele abanou o rabinho, ele comeu a comida dela, que ela fez comida mesmo, ela não só deu a ração, mas ela preparou a comida com carinho, ela deu um medicamento para diminuir a dor dele, e foram assim 2 dias de puro amor, love story. Né? Ai, Até que teve depois o tempo, né? Eles tiveram tempo para se despedir, né? Verdadeiramente um do outro, né? E é isso. E aí eu também gostaria de compartilhar que, pela clarividência, eu pude perceber, eu estava fazendo tratamento para ele à noite, e eu percebi que o processo de desligamento já estava começando. O desligamento do corpo físico dele com o corpo espiritual, o corpo mental, já estava começando a ser feito. E nessa noite, foi a noite que ele passou muito mal, e já com a respiração ofegante, ele já não estava levantando a cabeça para se alimentar, ou seja, tanto bateu com a visualização que eu tive com o procedimento físico, e aí ela levou ele para fazer a passagem, e não deixa de ser dolorido, né? Segurar na patinha, e é importante também aqui fazer um reforço. Não faça uma coisa assim, entreguei na clínica e fui embora, virei as costas e eu vou embora. Esteja junto, com eles, né? que seja Eles dolorido, mas vai fazer um efeito a médio e longo prazo muito maior, você ter segurado na patinha, ter se despedido, ter dito aquilo que você gostaria, isso vai ficar gravado para ele, não só nessa vida, mas em várias encarnações. E outra reflexão, né? Se dói tanto essa despedida, olhar isso, né? Porque dói tanto. E aí também, fazendo, né, desculpa me metendo um pouquinho, mas também que as clínicas veterinárias possam ter uma sala, preparar uma sala para esse momento da despedida, para que eles possam ficar sós, não ter um saco preto, ter um saco branco ou de outra cor, sabe, na hora de embalar Sim, o mas animal. você sabe que nós estamos caminhando para isso, viu? Ah, que bom! Eu tenho certeza que sim. A gente vê cada vez mais, igual eu estava comentando contigo mesmo no WhatsApp, os colegas meus veterinários, eles estão cada vez mais buscando esse tipo de interesse com um colega que trabalhe nessa área ou buscar saber mesmo para entender e que a gente tenha uma maneira de conduzir tudo isso com menos frieza e mais aconchego. E ninguém faz, né, por mal, é porque vira rotina, uma bola de neve, né? E eu vejo que está mudando, entende? Está mudando, porque a gente está passando, né, esse trabalho, essa mudança de era, a gente está mudando, a gente está passando a olhar mais para o outro, né, como acolhimento mesmo. E é o caminho, tenho certeza que é o caminho, é esse. Sim, sim. E aí também eu faço um alerta para os tutores tomarem cuidado
com os aproveitadores da situação. Tá? Quem são os aproveitadores? São algumas empresas que aproveitam a oportunidade para ganhar dinheiro, muito dinheiro nesse momento. Então, vem oferecer, por exemplo, um funeral com um caixão de madeira de mogno, por exemplo, com rendas da Índia, vamos supor, tá? Com uma seda da China, por exemplo, assim. E faz todo um ritual, você quer, quantas coisas mais vai colocar, porque afinal de contas ele é um ser muito querido. Eu acompanho muito também isso quando é seres humanos. As funerárias também, eu sei que elas vivem disso, mas não precisa também se aproveitar da dor de alguém que já gastou tanto dinheiro com medicação, com tratamento, gastou tanto dinheiro com isso, e nesse momento ainda vai fazer mais, né? Ah, mas eu amo ele, então eu vou dar tudo do bom do melhor. Você vai dar do bom do melhor para um corpo físico? Ele não está mais lá naquele caixãozinho. Eu entendo Então, assim, ofereça seu apelo, né? Sugestões. Faça um funeral, tá? De acordo com a sua crença, se você vai levar ele para cremar, se ele vai no crematório da prefeitura, se você vai enterrar no jardim de casa, não sei, vai levar para um outro lugar. Mas tem Mas essa às vezes, Iris, é uma forma, né, de carinho desse tutor também. Sim, A sim. gente respeita esse Sim, eu só olhar estou deles, querendo né? Que às vezes alertar. faz bem para eles isso, né? Sim, mas Eu falo, você alertar, está falando de quem está vendendo isso, né? isso, alertar para você não ser explorado na sua dor. Faça como Uhum, a pessoa desejar fazer, mas evite que deixar com que alguém te explore nesse momento. sim, Não com vai ser certeza. isso que vai demonstrar o quanto que você o ama ou o amou. Você pode e deve, né, pessoa, né, você não, Marcela, mas a pessoa enlutada pode colocar um vasinho de flores, colocar um porta-retrato, e esse vasinho de flores está sempre intuído para ele. Os brinquedos, guarde alguns que sejam mais significativos como uma recordação. E se puder, não no dia seguinte, mas depois de uma semana, 15 dias, faça uma doação para um abrigo de animais, lave tudo, higienize tudo. Faça uma doação para um abrigo de animais. Remédio, se a pessoa ainda tem muitos medicamentos, faça uma doação para uma farmácia veterinária que ajuda, porque a gente possa fazer circular essa energia e ele vai ficar muito feliz com isso. Sim, Isso vai com torná-lo certeza. feliz. E acreditem que eles estão vivos. Quando eu passo essa mensagem, sabe, Marcelo? Eles estão vivos, várias pessoas me escrevem assim, ele está vivo, que maravilha, então ele está vivo, sim, ele está vivo. Né? E ele pode estar aí perto. Essa questão, né, de quanto tempo... Iris, vai encerrar. Temos 1 minuto para eu Bom, salvar a live. Ó, te agradeço do tá fundo bom. do meu coração, tá? O recado que eu acho que a gente tem que deixar para todos eles, deixa eu falar, é olhe para esse bichinho como além daquele corpinho. Olhe para os sinais e busque auxílio para tentar entender o que é que ele está querendo dizer. Um beijo, viu? Obrigada. Depois a gente faz mais. Obrigada Uhum, por aceitar o meu convite. E sabe que eu estou obrigada, muito feliz de poder estar realizando essa live aqui com você hoje. Viu, querida? obrigada. Ótima Tudo de semana bom. para você. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu ao vivo. Obrigada, pessoal. Obrigada.